crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade! A gente tá aqui distante, mas estamos mais uma vez aqui por vídeo para ter a nossa aula de EBD. Hoje nós não vamos ter a lição número 6, mas nós vamos falar de uma coisa muito importante que a gente comemora nesse domingo. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração, né? Porque a gente precisa falar com Deus. Não adianta nada a gente falar de Deus, mas não falar com Deus. Então vamos orar, eu vou orar aqui, você ora aí. Se você estiver do lado de alguém, pode dar a mão e fechar o olho, tá bom? Vamos lá. Eu oro e vocês repetem. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Quero te pedir que abençoe a minha mãe, o meu pai e toda a minha família. Quero te pedir também que nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, então vamos fazer nossa oração sempre pedindo que Deus nos proteja. Antes de eu contar a história de hoje, eu quero lembrar vocês do desafio. A gente fez no vídeo passado o desafio de vocês pegarem a palavra que eu falei, e nesse vídeo vai ter também uma palavra muito importante que vocês vão ter que anotar. Quando a gente voltar para a igreja, eu vou dar uma olhada para quem conseguiu anotar todas as palavras, e quem conseguir anotar todas as palavras vai ganhar um prêmio, vocês já sabem. Então vamos lá. A história que eu tenho pra contar hoje é uma história de, como eu falei, uma coisa que a gente vai comemorar nesse domingo. O que a gente comemora nesse domingo? Ó, eu tenho um objeto aqui pra mostrar pra vocês. O que isso aqui parece? Um ovo de Páscoa. Não é um ovo de Páscoa de verdade, foi eu que fiz pra parecer um ovo de Páscoa, por isso que tá meio estranho assim, mas é pra representar um ovo de Páscoa. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Quando a gente compra um ovo de Páscoa no supermercado, ele vem cheio de coisas, tipo, vem só a embalagem, vazio, ou vem cheio de coisa dentro? Isso, ó, ele vem cheio, tem cheio de coisa dentro. Às vezes vem brinquedo e às vezes vem chocolate dentro do ovo, né? A gente sacode ele assim, a gente vê que tem coisa dentro. Então ele vem cheio. Então, a história que eu vou contar hoje pra vocês é a primeira Páscoa. Na verdade, como que surgiu a Páscoa? A Páscoa não é ovo de Páscoa, não é comprar chocolate no supermercado, não é acreditar em um coelhinho da Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela é uma comemoração muito importante que eu vou contar pra vocês. Lembra que a gente falou sobre José, o José que foi pro Egito e tal? Então, a gente vai falar sobre Egito agora. Egito é um país muito grande e lá tem muitas cidades. E as cidades, deixa eu perguntar pra vocês, as cidades são cheias ou as cidades são vazias? Tipo, tem pessoas ou não tem pessoas? Ó, a cidade é cheia de pessoas, isso mesmo. Igual nossa cidade, é cheia de pessoas. Mas essas pessoas que moravam lá, não era só... Tinha muitas pessoas que moravam lá que eram pessoas de Deus, que eram servos do Senhor. Tinha as pessoas que não acreditavam em Deus, que não eram servos de Deus, e tinha os servos de Deus. E esses servos de Deus, eles foram pra lá pra fugir da fome. Vocês lembram quando eu contei a história de José? Tava tendo uma época muito de fome e muitos hebreus, que era o povo de Deus, saiu de onde eles moravam e foi pro Egito fugir da fome. E eles chegaram lá e ficaram morando lá por muito tempo. E passar os anos, o faraó, que era tipo o rei de lá, começou a escravizar o povo de Deus. Eles eram escravos do faraó. E um certo dia, Deus mandou o faraó libertar o povo de Deus. Mandou Moisés, que era um cara muito importante, um homem muito importante, a avisar pro faraó que ele deveria libertar o povo de Deus. E aí o faraó falou que não ia libertar o povo de Deus, que eles eram escravos dele, que ele não ia fazer isso. Então Deus falou assim, eu vou mandar 10 pragas, eu quero ver se você não vai libertar o povo. E aí aconteceu que mandou a
Primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, e nada do faraó libertar o povo de Deus do Egito. E o povo de Deus estava sendo escravizado e tudo que eles queriam era libertação. Deus queria a libertação do povo do Egito. Que essa palavra é uma palavra muito importante, libertação. Então, mas o faraó não queria libertar o povo. E aí, que foi que Deus mandou? A última praga. Não eram 10 pragas, ele já tinha mandado 9 e faltava a última. E eu duvido que você saiba qual que era a última praga. Acho que quem tá aí do seu lado, se for a mamãe, se for o papai ou o irmão, sei lá, talvez saiba. Eu sei e eu vou te contar. Ó, a última praga que Deus mandou era o seguinte: ia mandar um anjo da morte, ia matar o primeiro filho, o primogênito. Eu não sou a primeira filha da minha casa, eu tenho 2 irmãos mais velhos. O meu primeiro irmão, no caso, iria morrer se eu morasse lá na época do Egito, né? Mas Deus falou assim: eu vou mandar o anjo da morte para matar o primogênito. Mas aí seria injusto, porque ia matar também o povo de Deus, porque os hebreus moravam lá no Egito, eles ainda estavam lá. Então Deus falou assim: vocês vão matar um cordeiro, e aí, quando vocês matarem o cordeiro, vocês pegam o sangue dele e passam na porta da casa, o sangue do cordeiro. Depois vocês vão pegar o cordeiro e vão assar ele, vão pegar um pão sem fermento e vão pegar ervas, folhas amargas e vão comer. E essa vai ser a comemoração da Páscoa. E assim aconteceu. O anjo da morte passou, mas ele não encostou na casa das pessoas que tinham sangue passado na porta. Ele só passou na casa que as pessoas não tinham sangue. E assim surgiu a primeira Páscoa. Deus mandou eles comerem o cordeiro, as folhas amargas e o pão sem fermento. E eles tinham que fazer isso todos os anos para comemorar a Páscoa. E essa foi a primeira Páscoa. A Páscoa que comemorou a libertação do povo de Deus, dos hebreus lá do Egito. Porque depois disso, o faraó deixou o povo do Egito, os hebreus saírem do Egito e irem seguir o caminho deles, não é? Mas essa história do Egito e das pragas, um dia eu vou contar pra vocês com todos os detalhes. Porque hoje eu vou falar só da Páscoa. Eu não vou falar sobre as pragas e o que aconteceu mais assim dentro dessa história. Um dia eu conto pra vocês. Porque agora eu vou continuar falando da Páscoa. E isso que aconteceu foi lá no Velho Testamento, muito tempo atrás. E vocês acham assim que Jesus nasceu no Novo Testamento, né? E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que Jesus comemorava a Páscoa? Isso mesmo, sim, a resposta é sim. Jesus comemorava a Páscoa. Ele comemorava sim. Tem uma passagem na Bíblia, em Lucas 2, de 41 a 52, versículo 41 ao 52, que fala que teve uma vez que Jesus foi com os pais dele pro templo comemorar a Páscoa. Então sim, Jesus comemorava a Páscoa. E teve uma Páscoa em especial, que foi a última Páscoa que Jesus comemorou, que foi uma Páscoa que ele fez um banquete com os seus discípulos, com os 12, né? Os 12 discípulos, vocês já sabem que são 12. E ele comemorou a Páscoa nesse dia, que foi a Páscoa que antecedeu, que foi antes da morte de Jesus. E Jesus morreu depois daquela Páscoa. Jesus foi crucificado na cruz e ele derramou seu sangue para nos livrar dos pecados. Então, gente, a história quer dizer que Jesus, ele tomou o lugar daquele cordeiro que libertou o povo do Egito. Ele tomou o lugar. Foi Jesus que foi no lugar do cordeiro para morrer na cruz, para libertar a gente de todo o pecado. Aqui eu tenho uma imagem, olha. Olha aqui. Da gente, aqui sou eu, você, aqui é Deus. Olha aqui a gente. E aqui no meio tá o pecado, que é o pecado que afasta a gente de Deus. Mas aí o que acontece? Jesus morreu pelos nossos pecados, olha aqui, numa cruz, não foi? Ele derramou o seu sangue para morrer por nós e nos livrar dos pecados. Ó, e depois que isso acontece, a gente pode chegar até Deus, porque aquele abismo que era o pecado, não existe mais, porque Jesus morreu para nos libertar de todos os pecados. E é isso, gente. O nosso coração, quando a gente peca, ele fica assim. Ou às vezes, quando a gente peca, ele fica assim. Olha que coração feio
Ele é escuro porque ele é cheio de pecado. Olha como o coração fica triste, mas quando a gente se arrepende dos nossos pecados, aceita Jesus e entende que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o nosso coração fica como? Ele fica feliz e fica contente com Jesus. Porque Jesus morreu lá na cruz, não morreu? Mas Jesus ressuscitou. E esse é o significado da Páscoa. Jesus ressuscitou, ele não ficou lá morto. Porque na época que as pessoas morriam, naquela época, eles pegavam a pessoa e colocavam num sepulcro, tipo num túmulo. Eu já mostrei pra vocês uma vez lá na sala. Tipo, eles cobriam com pedra e colocavam tipo num buraco, assim, numa pedra funda, sabe? E eles cobriam com um buraco. E eles fizeram isso com Jesus, quando Jesus morreu. Vai ter uma imagenzinha do sepulcro aí pra vocês verem. E aí, Jesus foi colocado lá dentro. Só que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando eles foram lá ver Jesus, Jesus já não estava lá mais, porque Jesus tinha ressuscitado. E é isso que a gente tem que entender. A Páscoa é a comemoração da libertação dos nossos pecados e da ressurreição, que Jesus ressuscitou, não é mesmo? E isso é muito bom, eu fico muito feliz que Jesus, ele pôde morrer por nós para que a gente fosse libertado também, igual o pessoal do Egito, lá os hebreus que foram libertados do Egito, não é mesmo? E é isso que você tem que ter no seu coração, viu? Fala aí pra alguém que não assistiu a aula com você que a gente precisa se libertar dos nossos pecados aceitando Jesus no nosso coração. Você quer aceitar Jesus no seu coração para se livrar dos pecados? Isso é legal, você deveria mesmo aceitar Jesus e se livrar de todos os pecados, porque é isso que a gente precisa fazer. E agora é a hora muito importante. A gente precisa fazer os nossos pedidos de oração. E eu espero que vocês tenham feito tudo que eu falei na aula passada. Ter obedecido a mamãe ou o papai, ter parado de reclamar, ter feito as orações. Vocês fizeram tudo aquilo? Legal. Hoje eu vou pedir uma única coisa. Eu vou pedir para vocês orarem e pedir para que Deus nos livre de todo o mal. De todo o mal de que está acontecendo no mundo. Para que Ele livre a gente, os filhos dele, do coronavírus, não é mesmo? Então você vai orar por isso durante a semana e agradecer a Deus também, tá, gente? Não é só ficar pedindo, não. Quando a gente vai orar, a gente tem que agradecer também. Primeiro agradecer, depois a gente pede. Agradecer pela nossa vida, agradecer pela nossa saúde. Então a gente vai orar durante a semana por isso. E hoje, em especial, eu vou mandar um beijo para os meus alunos queridos. Eu vou mandar um beijo para o Ibrahim, eu vou mandar um beijo para o João Pedro, para a Alice e para a Ana Júlia. Vou mandar para vocês 4. Mas não fique triste quem não recebeu o beijo ainda, que eu vou mandar no domingo que vem. Beijo para quem não recebeu ainda o beijo. E não esqueçam de anotar a palavra importante que eu falei. Eu falei uma palavra bem importante. Se vocês tiverem prestado atenção, vocês vão saber que palavra que eu falei, não é mesmo? Então, a gente precisa entender que o nosso coração, ele tem que estar cheio da palavra de Deus, cheio de coisas boas e feliz, e tem que estar vazio do pecado. Nós temos que tirar todo o pecado e encher de coisas boas, encher da palavra de Deus, tá bom? Então fiquem com Deus, eu tô com muita saudade de vocês e logo logo a gente vai se encontrar. Eu quero pedir para o papai e para a mamãe avisarem o pastor Roberto, ou então peçam o meu número pro pastor Roberto para me enviar quem assistiu a aula, porque eu tô anotando, tá bom? Na aula passada, só a mãe da Laura mandou avisar que a Laura assistiu. Parabéns, Laurinha, tô muito feliz porque você assistiu a aula. E as outras mães, por favor, se puderem avisar, porque eu vou continuar dando a frequência para os alunos que estiverem assistindo, porque no final, quando acaba a revista, a gente faz uma festinha e a gente parabeniza a criança que frequentou a EBD, bonitinho, e dá um prêmio para ela. A Beatriz já ganhou 2 vezes seguidas, porque ela frequenta muito bem a EBD e não chega atrasada. Então, por favor, não esqueçam de avisar pro pastor Roberto ou peçam o meu número para me avisar que eu vou anotar, tá bom? Quem participou, quem assistiu a aula, não esqueçam. E eu tô com muita saudade de vocês. Não esqueçam de comemorar a Páscoa da forma certa e agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, tá bom? Agora é a hora da memorização do versículo.
O versículo que a gente vai memorizar é um que a maioria de vocês já até sabe, que aprendeu lá na OANCE, que está em 1 Coríntios 15, 3, 4. É aquele que diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Você que ainda não aprendeu esse versículo, aprenda esse versículo porque ele é um versículo muito importante que diz muito sobre o que falamos hoje aqui, né? Então, não esqueça de memorizar o versículo e depois que você memorizar o versículo, você conta pra ele aí na sua casa, fala pra mamãe, fala pro papai, fala pra quem estiver na sua casa, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Beijo, tchau!